Olá, bom dia. Eu tava aqui toda me arrumando para vocês. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Estamos de volta aqui com a nossa biologia. Eu sou a professora Amanda, para quem não me conhece, para quem está chegando agora, né? Mas eu sei que tá todo mundo aí ligadinho nas nossas aulas do canal Educação, não é verdade? Deixa eu ver quem tá aqui no nosso chat, né, do YouTube, quem tá aqui pelo nosso IPTV. Deixa eu assuntar aqui, Flavilton. Quem tá no nosso IPTV, quais os polos? Será se minha turminha tá aqui? Colônia do Gurgué, bom dia, Dom Inocêncio, todo mundo que está assistindo nossa aula aí. Inclusive, quero deixar aqui já um feliz dia dos professores e das professoras bem especial para vocês, né, que são os nossos professores que mediam nossas aulas aqui do canal Educação. A gente sabe, né, que o nosso trabalho, às vezes, não é tão fácil, mas a gente entende que sempre dá o nosso melhor, né? Para isso que a gente está aqui nessa profissão tão necessária, tão incrível e tão desafiadora, né? Mas que também nos rende ótimos frutos e que esses frutos também vêm, em boa parte, na forma do amor que a gente recebe dos nossos alunos, né? Dos outros colegas de profissão. Então, que vocês tenham um feliz dia dos professores e das professoras amanhã, dia 15, né? Que é o nosso dia, tá certo, gente? Então, a gente começa a nossa aula aqui parabenizando, né, nossos professores e professoras que mediam aqui nossas aulas do nosso canal, a todo mundo que faz as nossas escolas, né? E hoje vamos dar continuidade a um conteúdo muito interessante que se refere à poluição e contaminação, né? A gente vem da compreensão do que é homeostase. Lembram do que é homeostase? Que tem relação com equilíbrios. E eu falo equilíbrios no plural, né? Por quê? Porque esse equilíbrio ele pode existir dentro do nosso corpo, né? Dentro de uma célula, não é isso? Dentro dos nossos sistemas. E ele também pode acontecer nos ecossistemas, né? Nesse meio externo, onde várias dinâmicas acontecem, né? Vários movimentos da água, a relação com a temperatura, a relação desse meio com a presença ou ausência de determinada substância, né? Então, a gente vai conversar sobre poluição e contaminação, inclusive tentando trazer, né, uma associação desses conceitos com o que acontece nas cidades de vocês, nas nossas cidades aqui no Piauí. Tá? Então, quem está aqui comigo? O Arsênio está por aí, Gabriel, Gabi, cadê ela? Né? Tem o Júnior também, não sei se ainda está aqui no nosso chat do YouTube, né? Bom dia, querida. Agora eu vi você. Que bom que você está aqui com a gente, tá bom? O Alencar Arsênio, bom dia, professor, e parabéns, professores. Que massa, obrigada. Né? E aí temos os nossos polos para a gente conseguir continuar conversando sobre isso, né? Então, quando a gente traz esse conteúdo aqui de poluição e contaminação, a gente justamente está mostrando fatores, né, que interferem no equilíbrio do meio, tá? Então, a poluição, ela pode ser uma substância, mas ela também pode ser uma energia. Por exemplo, eu estou num lugar que está tendo muitos ruídos, muito barulho. Então, isso não é uma substância, mas é uma energia, é sonoro. Né? Então, a gente tem a poluição sonora, a poluição térmica. Então, tudo isso também são tipos de poluição. A gente vai compreender um pouco melhor agora, né, esse conceito, diferenciar a poluição de contaminação e ver a relação que tudo isso tem com a homeostase dos sistemas biológicos, né, dos ecossistemas e também do nosso corpo, combinado? Vamos então seguindo aqui com o auxílio dos nossos slides para a gente dar seguimento na nossa aula de hoje, sexta-feira, hein? Sextou, dia 14 de outubro. Nosso tema é poluição e contaminação. Nossa disciplina é a bonitona, a biologia, comigo, professora Amanda, para quem está chegando agora. Vamos seguindo, né? No nosso roteiro, a gente tem esse objetivo, né, de conhecimento. Vamos falar sobre poluição e contaminação. Com esses objetivos aqui, ó, relacionar causas e consequências dos diferentes tipos de poluição e contaminação com o meio ambiente e saúde da comunidade.
identificar os principais riscos e problemas de saúde causados pelas ações do dia a dia e suas consequências. E ainda, ó, relacionar isso, identificar os problemas e, ó, propor soluções referentes à integridade da saúde individual e da saúde coletiva, tá certo? Então, a gente vai expor o conteúdo, vamos debater aqui em sala de aula e resolver algumas questões. Para a gente se ligar ainda, né, que a gente está aqui trabalhando desde a aula passada com esse conceito de homeostase que vai ser aplicado no conhecimento dessa nossa disciplina, desse nosso momento aqui de poluição e contaminação, temos aí as questões que ficaram, né, para a gente responder sobre a homeostase. Então, eu vou dar aqui 2 minutinhos para que vocês possam responder essa primeira questão. A gente vai rememorando, conversando e vamos seguindo, certo? Então, valendo, bota 3 minutinhos, tá? 3 minutinhos na tela, eu já volto. Arrasou. Adorei, vamos lá. Muito bem, vamos lá, meus amores. Cadê você, minha gente? Olha aí, para manter a homeostase, nosso organismo realiza vários processos. Quando a pressão arterial eleva-se, por exemplo, sinais são enviados para o encéfalo a fim de diminuir a atividade bombeadora do coração e facilitar o fluxo sanguíneo pelos vasos periféricos. Como consequência dessas ações, a pressão arterial cai. Então, quando a gente tem esse mecanismo de controle da homeostase descrito acima, isso é chamado de quê?
de feedback negativo. Vocês lembram que o feedback negativo, ele vai incidir no efeito, né? No que está ocasionando o desequilíbrio e fazer ele reduzir, parar de acontecer para que haja a reconstituição, né, desse equilíbrio do corpo. Então, a gente tem aqui um exemplo de feedback negativo, só para a gente relembrar um pouco de homeostase, que foi da nossa aula passada, tá? Então, vamos conversar um pouco sobre problemas ambientais, né? Um problema ambiental, ele deve ser entendido como um desequilíbrio, né, provocado por um choque, um trauma ecológico, um impacto ambiental resultante da ação antrópica. Quando a gente fala de ação antrópica, é a ação humana. Toda atividade humana é uma ação antrópica, tá certo, gente? Sobre o meio ambiente. No entanto, ele pode ser resultado de acidentes naturais, né? Então, os problemas, as questões voltadas aos problemas ambientais podem acontecer como acidentes naturais, como a explosão de um vulcão, o choque de um meteoro, um raio e por aí vai. Coisas que acontecem naturalmente na nossa natureza, né? Então, a gente tem, pessoal, uma série de legislação, de leis, né? Que nos colocam frente a esse direito, né? Da existência da vida silvestre, da proteção das nossas florestas, das nossas águas, né? Então, existem várias leis e existem as resoluções, né? As resoluções normativas do CONAMA, as instruções normativas do IBAMA, são várias elas, tá certo? Então, a resolução normativa do CONAMA, ela é a primeira do ano de 1986, ela vai trazer o conceito de impacto ambiental. Considere impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, vão afetar, primeiro, a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Segundo, as atividades sociais e econômicas. Terceiro, a biota, ou seja, a vida, os seres vivos. Quarto, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. E 5, a qualidade dos recursos ambientais. Então, esse impacto ambiental, ele vai ter essas características aqui. Então, qualquer alteração que seja provocada por atividades humanas, ele vai ser um impacto ambiental se houver matéria ou energia que vai afetar a saúde, atividades sociais, os seres vivos, as condições estéticas e sanitárias do ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Então, isso é um dos conceitos que, inclusive, é muito próximo do próprio conceito, tá, de poluição, tá certo? É bem próximo desse conceito de poluição. Então, a gente tem aqui alguns dos problemas ambientais urbanos. A poluição que ela pode vir do ar, do solo, poluição visual, águas, poluição sonora, os resíduos sólidos, o esgoto, as enchentes, a erosão, a inversão térmica, as ilhas de calor e a chuva ácida. Então, eu tenho uma atividade para vocês agora, para a gente começar a reparar nesses conceitos e pensar na nossa cidade, tá? Eu sei que vocês falam de diferentes cidades do Piauí, mas vocês vão ver que a gente tem muita coisa em comum quando o assunto é poluição, tá? Identifique e exemplifique problemas ambientais da sua cidade. Então, você vai fazer isso agora. Eu vou dar 3 minutinhos
para você responder no chat. E eu quero também que você, se possível, fotografar e mande para o meu Insta. @profa.bioamanda, tá certo? Para a gente repostar e comentar lá pela internet também, tá certo? Então, você vai olhar para esses principais problemas ambientais urbanos. Você vai olhar assim, olha, aqui nós temos problemas com o lixo, tem lugar que tem lixo. Ou então, olha, aqui tem um rio que está todo poluído, disso, disso e daquilo. Vão olhar o que é que rola aqui de exemplo e você vai identificar e exemplificar onde é que está o problema na sua cidade, tá? No seu bairro, que é na sua cidade, né? Então, você tem 3 minutinhos para responder no chat, mas, né, mais tarde, ou ainda essa semana, no fim de semana. Se vocês tiverem a oportunidade de fotografar, manda no meu Insta, @profa.bioamanda, que eu vou repostar e comentar lá, tá certo? Então, 3 minutinhos para responder no chat já estão valendo. Muito bem, meus amores. Oi, Micaela, bom dia, minha linda. Como é que você tá aí do outro lado da telinha? Tá tudo em paz, Flor? Então, a gente deixou essa atividade, tá? Para que vocês possam trazer. Então, a Arsene já tá dizendo assim, ó, professora, aqui na minha cidade. Qual é a tua cidade mesmo, Arsene, que você tava falando? Qual a cidade de onde você fala? Alô, tá falando de onde?
que nem no telefone, né? Diz aí. Aí ele tá falando sobre enchentes aí na cidade dele e chuva ácida. Nossa, rolou chuva ácida por aí esses tempos, que interessante, né? E aí a gente sabe que a chuva ácida, ela pega os poluentes, né, na atmosfera num canto e joga a chuva ácida no outro, é complicado. Então você pode pensar assim, Ave Maria, mas aqui nem tem esses poluentes atmosféricos para ter chuva ácida, mas as chuvas, né, elas são formadas, a água evapora num determinado lugar, levando os poluentes, e o vento leva as nuvens, né? Então o poluente pega numa cidade e às vezes joga em outra, né? Ó, ele está falando de Florianópolis, muito bem, meu amor, obrigada. Então você pode fotografar e mandar, tá bom? Se tiver como, vocês que estão aqui no Piauí, claro, né, fotografem também aí nos municípios, na cidade de vocês e manda para mim pelo Insta, tá, Senhor? Se quiser seguir também, fica à vontade, por lá a gente também conversa muito, né, com os nossos alunos aqui no canal. Essa rede, esse perfil eu fiz para vocês me mandarem perguntas, questões, né, para a gente interagir mais, né, já que estamos aqui na mediação. Tá certo? Alô, Florianópolis, estão aqui com a gente no Piauí, que coisa boa, sejam bem-vindos, tá? Então, a gente traz aí essas várias, né, frentes, principais problemas ambientais urbanos. Então, a gente tem a emissão de poluentes que vai para o ar, alguns que ficam no solo, tanto no campo quanto na cidade. Poluição visual, minha gente, época de eleição, vocês já viram a poluição visual que é? Né? Então, a gente já observa, inclusive, que no dia das eleições, no dia de votar, principalmente nesse primeiro turno, onde a gente foi votar, estava cheio de santinho de candidato no chão. Pelo amor de Deus. E, além de tudo, é um crime eleitoral, né? Então, a poluição das águas, a poluição sonora, tudo isso é muito fácil da gente identificar nas nossas cidades, assim como a presença, né, do lixo que não tem o devido tratamento, não é reutilizado, nem reciclado, nem nada, né? Jogado de qualquer jeito. Os esgotos, né? A céu aberto, as galerias, que vão jogar essa água suja nos corpos d'água, por aí vai. Então, a gente vai afunilar em cada um desses e vamos conhecer melhor, né? Então, a gente tem como as causas. Professor, e por que isso existe? Né? Em que momento a humanidade passou a ser um grande problema para o planeta? Ora, nós humanos, a gente tem a nossa evolução e dentro disso a gente sempre se relacionou com o meio de formas distintas, né? Num período mais remoto, a humanidade estava à mercê das intempéries, né, dos problemas da natureza, que não eram problemas, são os fenômenos, né? A chuva, o frio, o calor, tudo isso é fenômeno da natureza. Mas parte, né, dessa humanidade, principalmente a que viveu na Europa, né, que atuou na Revolução Industrial, a gente tem que esse processo de industrialização começou a liberar poluentes, começou a utilizar combustíveis, né? Combustíveis fósseis. Combustíveis. Tudo isso aqui tem relação com o processo de industrialização. Não só na Europa, mas em todo o planeta. Toda cidade, todo país tem os seus processos industriais que funcionam e até hoje liberam, né, poluentes e causam problemas ambientais. Então, essa industrialização excessiva, mal organizada e que não pensa no ambiente, ela até hoje acontece, tá certo? O sistema econômico, né, o capitalismo e a globalização, que inclusive nos faz, né, pensar nessa sociedade do consumo. Então, a gente trabalha para possuir coisas, para consumir coisas, para acumular riqueza, né? A gente pouco está se importando em viver de forma plena e feliz, porque a gente tem se contaminado com esse pensamento de que só é feliz quem tem dinheiro, só é feliz quem consome, só é feliz quem tem quem tem de sobra, né? E, na verdade, a nossa felicidade, ela está também em outras coisas que a gente tem que buscar, como as nossas satisfações pessoais, né?
E aí esse capitalismo, a forma como a globalização acontece, vem trazendo outras culturas para os mais diversos lugares e vai homogeneizando isso no planeta de uma forma muito estranha, fazendo com que todo mundo consuma as mesmas coisas, né? Antigamente não, mas hoje eu como comida dos Estados Unidos aqui com facilidade, fast food, eu consigo consumir, comprar da China pela internet, né? Então a gente consome muita coisa, a gente produz muita coisa, produz de um jeito nocivo e consome de um jeito nocivo também. O nosso consumo, ele às vezes nem é só necessidade, né? Às vezes é só vontade mesmo. Eu quero, não estou nem precisando não, mas quanto mais eu tiver, melhor. Né? Então, a gente pensa assim também. Lembrando que tem aquelas pessoas e a comunidade que não pode consumir nem comida hoje em dia. Infelizmente, esse consumo ele é um privilégio de poucos na nossa sociedade. Então, tem gente lutando para consumir o essencial, comida, ter ali um caderno para poder estudar, ter um celular para assistir uma aula remota, uma aula mediada, ter um celular para fazer seus contatos, inclusive de trabalho, enfim. Tem gente que está lutando para consumir o básico, o essencial. E tem gente que está consumindo, meu amigo, loucamente. E o consumo gera resíduos, e os resíduos geram problemas ambientais, né? A gente precisa parar para pensar na forma como a gente decide consumir, tá? A gente precisa abrir os olhos e observar o que é meu consumo necessário, básico, o que é que eu me dou ao luxo. Poxa, eu trabalho, será que eu não posso, né, chegar bem aqui e consumir de um jeito tal? Mas a gente ainda assim tem que fazer isso de uma forma bem consciente quando a gente tem condição de escolher. Tem gente que não tem. Tem gente que não escolhe nem o que come, come o que dão. Não é? Hoje no Brasil, infelizmente, nós estamos assim. Inclusive, voltamos para o mapa da fome, né? Então, a gente vê pessoas em situações de miséria, de extrema pobreza. Então, falar de consumismo para essa pessoa é hipocrisia. Né? Você tem que parar de consumir, você vive bem porque você não tem dinheiro. Mentira. O dinheiro é necessário porque o sistema econômico do nosso país e do mundo quase todo é o capitalismo. Então, a gente precisa do dinheiro para poder existir nesse sistema, né? E ainda assim, ele incentiva que a gente trabalhe até a exaustão para acumular riqueza, para consumir. É basicamente uma lógica nesse sentido, né? Então, a gente precisa compreender que nós estamos inseridos em um sistema econômico que traz para a gente algumas ideias, né? Existem vários escritores teóricos que vão defender. Existem outros sistemas que devem ser avaliados. Existem os extremos de cada um dos sistemas. Mas uma coisa que é fato é que o consumismo é que mantém a estrutura também, né? Uma das coisas que mantém a estrutura desse capitalismo, e a globalização tem essa intenção mesmo, né? Dos países mais ricos imporem as suas culturas, nos países mais pobres, né? Tanto que tudo que a gente faz hoje tem alguma coisa em inglês, até a língua. Tudo a gente está falando, tem sempre uma coisa em inglês. E a coisa que está em inglês, ela é mais cara do que a que está em português. A gente agrega valor, né? Então, a gente precisa entender que isso é um problema que também vai ter um efeito ambiental. Tem um efeito social enorme, mas ambientalmente falando, esse consumismo, ele vai trazer impactos absurdos. Quer pensar numa coisa? Ouro. Né? Quem consome cordão de ouro, relógio de ouro. Aí no exterior é cheio de lojas e lojas e lojas que vendem horrores de ouro. E esse ouro é retirado pelos garimpeiros lá da Amazônia, por exemplo. E a gente às vezes nem sabe. Mas quando se compra, você está lá mantendo as estruturas desse garimpo, que às vezes é até ilegal. Não é? Então a gente precisa entender de onde é que vêm as coisas que eu estou consumindo. Será se essa roupa foi produzida em situações de trabalho dignas? Porque tem loja que vende roupa que foi produzida por pessoas que estão em situações análogas à escravidão. Pessoas que não têm os direitos trabalhistas, né, assegurados.
Então, a gente, às vezes, consome coisas que a gente nem sonha de onde é que está vindo, né? E isso, claro, eu estou falando de quem tem condição, tá? De escolher o que consome. Infelizmente, nós temos uma parcela grande hoje, ainda mais depois da pandemia, né? Que, infelizmente, perdeu a condição, a capacidade de consumir, de compra, não compra mais nada, no supermercado está tudo caro, e aí a pessoa mal consegue se alimentar. Né? Então, como é que ela vai escolher bem se ela está com R$ 20 para alimentar uma família? É difícil, né? Então, tudo isso tem relação com a forma como eu consumo, com a condição que eu tenho de consumir e com as escolhas que, se eu puder fazer para consumir melhor, ou de uma forma mais consciente, certamente eu tenho que fazer assim, né? Aí a gente fala também um pouco sobre a urbanização como uma causa importante de problemas ambientais urbanos, né? Essa urbanização, ela se refere a esse crescimento desordenado das cidades, esse crescimento excessivo das cidades, né? A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. Isso é uma música do Chico Science da Nação Zumbi, uma banda famosíssima aqui do Pernambuco, né? De Recife, da região urbana do Pernambuco, de Recife. E aí, ele fala sobre isso, sobre esse desordenamento. A cidade, ela vai evoluindo, ela vai crescendo. O povo tem direito à moradia. E, às vezes, o que dá para conseguir de moradia é lá afastado, porque é mais barato, ou porque foi onde tinha terra para ser ocupada, ou porque foi onde eu consegui. Né? Então, esses lugares que crescem sem um planejamento, essa urbanização que acontece sem um planejamento, ela vai ter um problema ambiental associado muito grande. O uso do solo, o desmatamento para a instalação, né, das casas, dos empreendimentos dessa cidade, né? A compactação desse solo, a construção que vai gerar resíduos, né, que tem água ali misturada com cimento, por exemplo, que quando a chuva lava, isso vai acidificar, né, trazer um pH diferente aos nossos rios e aos nossos lagos, a própria marginalização da população, né? Que essa marginalidade vai botar as pessoas à margem. Eu não estou falando de marginalidade associando a criminalidade, não. São duas coisas diferentes, né? É triste mesmo, viu, Arsênio? Porque, olhe, você acordar sem saber se vai comer no dia inteiro, e sem saber se vai dar comida para seus filhos, é trágico, assim, é desumano. Porque, minha gente, comer é essencial, é para viver. A gente come para viver, não é para fazer graça, não. Né? E tem gente que não está conseguindo se alimentar. Né? E é uma situação que a gente chama de insegurança alimentar, que é a fome mesmo. A fome que não vai permitir que, mesmo que eu coma, não consiga os nutrientes adequados. Então, é fome. Fome muita no nosso país, né? A gente precisa observar que isso está acontecendo. O Brasil volta para o mapa da fome, coisa que a gente não estava mais. A gente tinha segurança alimentar há um tempo atrás e a gente voltou para essas situações de extrema pobreza e de miséria. E isso tem causa, isso tem porquê, né? É importante que a gente esteja atento, tá bom? Então, a gente tem que, além disso tudo, a questão da marginalização. Então, as populações, elas vão começar a ocupar esses espaços, né? Elas não têm essa condição, o povo, né, na sua maior parte, não tem essa condição toda de estar escolhendo que vai morar numa região nobre. Não são as pessoas de baixa renda que fazem essa escolha, né? Essas zonas nobres são ocupadas por quem tem dinheiro. Então, é onde é perto de tudo, onde tem tudo dentro do seu condomínio, onde tem tudo ali na mão, tem água encanada, tem energia, passa ônibus perto, não é nem para mim, porque eu não pego ônibus, quem pega ônibus são os meus empregados. É diferente, né? Agora, quando você vai ver,
existe um povo que está marginalizado, ou seja, colocado à margem desses acessos, né? Então, estão em lugares que não tem saneamento básico, que não tem água encanada, e se tem falta toda semana, se tem, não tem transporte público, não tem segurança. É incrível como não tem nenhum lugar que a pessoa possa se hospitalizar. Não tem hospital, não tem posto de saúde ainda. Então, tem coisa que não chegou ainda para essa população que está mais à margem, né? Então, quando a gente fala, nós aqui no primeiro ano já estudamos sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, vocês podem perguntar assim para mim, professora, você está na aula de biologia falando aí de sociedade, de pessoas, de pobreza, porque a sustentabilidade e as questões ambientais, elas não excluem as pessoas, não. Né? Não exclui o povo, não. Por vários fatores. O primeiro, porque a gente é uma espécie de ser vivo que interfere, interage com o meio e que altera esse meio. Segundo, porque os problemas ambientais incluem a pobreza, a fome. E para se ter sustentabilidade, o social tem que ser considerado. Não é só bicho e planta. A gente precisa que as pessoas estejam inseridas. E não é algumas pessoas, não. É todo mundo, galera. É todo mundo. De quem tem condição de morar na Zona Nobre, mas também quem está lá naquele bairro, lá no final da cidade. Que a gente não sabe mais nem que é cidade ainda lá. Mas é. Porque tem gente morando lá e está precisando de todos esses recursos. Então, não tem como falar problema ambiental urbano, problema ambiental do campo, sem falar das pessoas, da situação do povo, das situações de falta de acesso, né, desse povo, tá certo? Então, a urbanização, esse crescimento desordenado, vai trazer problemas demais. Há um tempo atrás, bom tempo atrás, no Rio de Janeiro, houve um deslizamento de terra, num lugar chamado Morro do Bumba. Era uma ocupação, né? Formou-se uma comunidade que ocupou esse lugar, essa terra, né? Bem grande lá, bem alta, e tinha muitas casas nesses morros, né? Nesse Morro do Bumba. Gente, deu uma chuva que simplesmente lavou tudo. Desceu, morreu muita gente. Muita gente perdeu as casas. Me diz se isso não é um problema ambiental? Não é uma questão ambiental? Não é uma questão de saúde, né, que também tem relação com o ambiente, com a natureza. Não é uma questão de sociedade, que também tem relação com o meio ambiente, com a natureza. De políticas, né, de políticas públicas, de política, de economia. Então, não se fala de meio ambiente sem considerar tudo isso. O Morro do Bumba, antigamente, era como é o nome? Não é lixão, um aterro, desculpa. Era um aterro sanitário. Era uma região que era uma montanha de resíduos sólidos aterrada. E aí as pessoas fizeram suas casas ali. Com o passar dos anos, aquilo ali ficou muito instável, né? Então, dentro de uma cidade, tem que ser observado como que se faz o uso e a ocupação do solo, do chão que a gente pisa, entender quais são os lugares adequados, quais são os lugares que vão estar submetidos, né, a problemas como inundação, deslizamento de terra, a chegada, né, de insetos, mosquitos, de vetores. Tudo isso tem que ser observado, mas para isso é preciso que tenha planejamento. E a urbanização dificilmente, né, ultimamente tem acontecido assim. Tá certo? Vamos voltar aqui para os nossos slides e falar, né, desse aumento populacional. Nós temos hoje 7 bilhões de habitantes no mundo. Esse número deve ter caído com as mortes pela Covid-19, né? E aí a gente tem uma ineficácia. Tem sido ineficaz a política de educação ambiental. É triste ter que admitir isso, porque educação ambiental é o que nós estamos fazendo aqui, conversando, né? A gente tenta sensibilizar alunos, professores, toda a gestão escolar para as questões ambientais, mas a aplicabilidade disso, às vezes, ela não é eficaz, né? Às vezes as pessoas pouco se importam. Mas existem, inclusive, leis, né, que trazem a obrigatoriedade da educação ambiental nos currículos, tá? Como um assunto transversal.
Tá bom? E aí, ainda falando de poluição, né? Que é um termo que deriva do latim poluere, que significa manchar ou sujar, né? A poluição atmosférica, por exemplo, ela caracteriza-se basicamente pela presença de gases tóxicos e partículas sólidas no ar, né? As causas dessas emissões são principalmente a queima de combustíveis fósseis, como o carvão mineral, os derivados do petróleo, como a gasolina, o diesel, né? E também a poluição emitida pelas indústrias. Olha só, essa poluição ambiental, com a queima dos combustíveis fósseis, ela consegue liberar uma quantidade de CO2, né, que é um dos gases de efeito estufa, o CH4, que é o gás metano, que é um outro gás de efeito estufa, o NO2, né? Esses gases aqui todos, esses aqui têm relação com a chuva ácida. O metano, né? Que é esse aqui. Que é um gás que é eliminado até em arroto e em pum de vaca, nos pastos, né? O CO2 que é liberado na nossa respiração e pelo escapamento de carros, né? Ainda tem o monóxido de carbono, que também é liberado nessa queima de combustíveis fósseis. E esses gases aqui, ó, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono e o metano, eles como é que chama? Eles intensificam o efeito estufa. Tá? Isso quer dizer o quê? São gases de efeito estufa. Eles vão aumentar o efeito estufa. E isso vai ter um problema porque ele vai ter relação com o aquecimento global. Então, eu tenho que essa poluição atmosférica vai ter esses gases tóxicos, né? O monóxido de carbono, esse CO, ele é tão tóxico que ele era utilizado nos campos de concentração nazistas para matar as pessoas. Vocês sabiam? Eles pegavam o metano e colocavam as pessoas nas câmaras de gás. O metano não, desculpa, o monóxido de carbono, esse CO. Então as pessoas ficavam presas dentro de salas pequenas, elas ficavam amontoadas e lá eles metiam o CO, o monóxido de carbono. Por quê? Ele é poluente, ele se liga às hemácias do nosso sangue e, ao invés das hemácias conseguirem transportar o oxigênio, ela vai transportar, ele vai se ligar às hemácias, vai ser transportado, é o CO, o monóxido de carbono. E para o nosso organismo ele é muito tóxico. Então as pessoas morriam por asfixia. Veja bem o que é que a humanidade já foi capaz de fazer. Então, ele intensifica o efeito estufa junto com o dióxido de carbono, com o gás metano, né? E tem relação com essa poluição atmosférica, tá? Vamos passar mais adiante aqui, né? Mostrando um exemplo, né? Da emissão de gases poluentes nessa atmosfera. Então, eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês, né? Eu vou pedir que vocês descrevam, tá? Descrevam a relação. Anotem aí, por favor. Uma pergunta desafiadora, viu? Descrevam a relação entre o excesso de CO2 na atmosfera, né? A liberação do CO2 entre o CO2, o dióxido de carbono, descrevam a relação entre o CO2 na atmosfera com o desmatamento e o efeito estufa.
Ok, gente? Descrevam a relação entre o CO2 na atmosfera com o desmatamento e o efeito estufa. Eu vou deixar 3 minutinhos para vocês copiarem essa questão e comentarem no chat para eu poder dar seguimento e a gente finalizar a nossa aulinha, tá certo? 3 minutinhos na tela, valendo! E aí, gente, como estamos com essa resposta? Será que a gente consegue fazer essa relação? Né? Então, a gente observa que aqui a gente tem a liberação, né, de CO2, por exemplo, na atmosfera, né? Mas o CO2, ele também é liberado na respiração dos animais, né? E ele também é liberado pelos veículos automotores, né? Dá para vocês verem a letrinha vermelha? Dá. Automóveis, indústrias. A gente lembra que tudo isso aqui veio depois, né? Depois do processo de industrialização, do advento, né, da espécie humana sobre a natureza. Dizendo a gente que venceu, não vence não. Então, esse CO2, ele é liberado, né? Ele é liberado, por isso que a setinha está para fora. Então, o que é a relação que ele tem com o desmatamento? Ora, eu tenho seres vivos que eles captam CO2. Quem são esses seres vivos que captam CO2 da atmosfera? Tem, várias espécies de seres fotossintetizantes, né? Esses seres fotossintetizantes, que são as árvores, algumas algas, né? Estou desenhando aqui meio que uma floresta, tá?
essas árvores, elas fazem fotossíntese, né? Como eu estava dizendo, são seres fotossintetizantes. E aí, para fazer a fotossíntese, elas precisam, né? Elas precisam capturar aqui gás. Qual é o gás que as árvores utilizam para fazer fotossíntese? Justamente o CO2. Então, elas absorvem o CO2 para auxiliar no seu processo de fotossíntese, que usa CO2 e luz para liberar oxigênio e água. Resumo do resumo do resumo, que a gente, inclusive, já estudou aqui também. Então, se essas plantas, esses seres fotossintetizantes, eles absorvem o CO2 pela fotossíntese e eu retiro, olha o desmatamento, agora eu vou desmatar. Eu vou retirar essas plantas, eu vou vender a madeira, traficar a madeira, que é o que mais acontece aqui no Brasil. Se eu tenho desmatamento, quem é que vai absorver o CO2 com o desmatamento? Ninguém. Então, quando eu tenho desmatamento, com o desmatamento, o CO2 fica em excesso na atmosfera. E isso, como ele é um gás de efeito estufa, ele vai intensificar. Ele vai intensificar o efeito estufa. Vocês entenderam? Então, alguns processos, inclusive processos naturais, liberam CO2 na atmosfera, outros vão absorver. Dos que absorvem, a gente tem a fotossíntese. Mas se eu estou desmatando as florestas, como é que ela vai absorver o excesso de CO2 na atmosfera? Não absorve, gatos. Então, com o desmatamento, esse CO2 liberado por todos esses processos fica em excesso na atmosfera, o que vai intensificar o efeito estufa, né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa relação e isso vai culminar lá no aquecimento global, tá certo? Só para a gente ver um histórico aqui, a indústria e a poluição ambiental, né? A partir da Revolução Industrial, no século XVIII, os impactos ambientais ampliaram-se e os desequilíbrios passaram da escala local, só onde tinha esse excesso de industrialização, lá na Europa, para a escala global, ou seja, os impactos foram para o mundo todo, né? E aí a gente tem aí que desses impactos a gente tem poluição atmosférica, né? As chuvas ácidas por conta disso, a perda de biodiversidade, perda de hábitat, poluição dos corpos d'água pela utilização de agrotóxicos, de fertilizantes químicos, tudo isso tem problemas, né, que passaram da escala local para a global, tá bom? E aí a gente vê que nessa atmosfera a gente tem a camada de ozônio, né? Que dentro da atmosfera é um espaço que nem está colado na Terra e nem está saindo da atmosfera, é uma camada meio intermediária, né? Que se concentra o gás ozônio, onde há uma concentração de gás ozônio situada na alta atmosfera entre 10 e 50 quilômetros da superfície da Terra. Ela vai funcionar como um filtro solar, protegendo todos os seres vivos dos danos causados pela radiação ultravioleta do Sol. Raios UVA, UVB e UVC. Né? Ultravioleta A, B e C. A absorção do ultravioleta B por essa espécie de escudo cria uma fonte de calor, desempenhando um papel fundamental na temperatura do planeta. Então, ela tem relação com o efeito estufa, que inclusive é um efeito necessário para a vida na Terra. O problema é quando ele se intensifica, né? Então, a gente tem aqui das funções, né, da camada de ozônio.
Sua importância é que a camada forma uma barreira sobre a Terra, bloqueando a penetração das radiações ultravioletas do Sol. Sem a camada de ozônio, não seria possível a vida na Terra, pois ela retém 95% das radiações ultravioletas, certo? E aí hoje a gente tem, né? Hoje, a gente tem na camada de ozônio que existem gases, né? Os gases CF, são conhecidos como CFCs. Clorofluorcarbonetos. Clorofluorcarbonetos. Eles reagem, são gases que a gente libera nas nossas atividades. Embalagens de aerosol, spray, quase todas têm esse gás, né? Então, eles reagem com o ozônio, da camada de ozônio, formando oxigênio. Ou seja, eles enfraquecem, vamos dizer isso aqui. Eles enfraquecem a camada de ozônio. Né? Por isso que a gente disse que hoje nós temos buracos na camada de ozônio. Mas, na verdade, não é um buraco em si. São regiões onde esse ozônio está bem ralinho, está com a quantidade menor, né? Virou oxigênio, tá? E aí a gente tem aqui, olha esse gráfico, né? Então, eu vou deixar isso aqui como atividade para casa também, olha só. Tá certo, pessoal? Vamos analisar esse gráfico. Qual atividade tem maior índice de emissões? Qual seria a justificativa? Se você observar nesse gráfico, eu tenho aqui que no topinho dele, nesse rosinha mais claro, laranjinha mais claro, eu tenho resíduos. Nesse daqui médio, ó, são processos industriais. Esse aqui, ó, esse daqui, ó, mais escuro, são mudanças e uso da terra. Esse mais escuro ainda é energia e esse maior, então, é a agropecuária. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 tipos, né, de atividades diferentes que têm impactos na questão voltada a emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Qual é a atividade? Vocês vão olhar o gráfico, você vai fazer um print, vai tirar uma foto, não sei. Você vai ter acesso a esse material nessa semana ainda, né? E até nossa próxima aula, vocês vão trazer essa resposta. Vamos analisar o gráfico? Qual atividade tem maior índice de emissões de gases de efeito estufa? São o lançamento de resíduos, os processos industriais, mudança e uso da terra, energia ou agropecuária? Veja que aqui a gente tem uma linha do tempo, 1990, né? Até 2018. Tá? Então, nesses anos aqui, houve, né, um pico de emissões, que depois foi baixando. Tudo isso eu quero que vocês analisem nesse gráfico, fazendo uma relação com as atividades, né, com o tempo que passou, desde a década de 90 do Brasil até o ano de 2018. Então, você vai responder. Vamos analisar o gráfico. A primeira pergunta: qual atividade tem maior índice de emissões e qual a justificativa para isso, tá certo? Analisem esse gráfico e, se vocês tiverem mais comentários acerca dele, anotem, tragam, que vai ser o primeiro slide da nossa próxima aula, do nosso próximo encontro, tá certo, gente? Então, a gente finaliza aqui esse nosso momentinho juntos. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula de hoje, tenham gostado mesmo. Eu deixo aqui, ó, um cheiro bem grandão no coração de todos e todas. A gente se vê na semana que vem. Bom fim de semana e tchau, tchau!